Você já parou para observar como algumas pessoas chegam aos 80 anos com uma energia contagiante, lucidez impressionante e brilho no olhar, enquanto outras parecem definhar lentamente, como se a vitalidade tivesse sido drenada bem antes de cruzarem essa linha da longevidade? O que há de tão diferente entre esses dois extremos? O que separa aqueles que vivem com autonomia, disposição e alegria dos que enfrentam dores, limitações e um fim precoce? A resposta não está em um milagre, nem em fórmulas mágicas, mas sim em pequenas atitudes diárias. Ações quase invisíveis que, feitas de maneira contínua ao longo dos anos, esculpem silenciosamente o destino de cada um. Escolhas que parecem inofensivas, até banais, mas que carregam um peso imenso sobre nossa saúde física, mental e emocional. O mais surpreendente, e também o mais assustador, é que tudo isso acontece sem alarde, sem sinais evidentes. É um processo sutil, um desgaste que se acumula dia após dia, até que o corpo e a mente finalmente cobram a conta. E muitas vezes, já é tarde demais para voltar atrás. Neste vídeo você vai descobrir exatamente quais são os hábitos que encurtam a vida silenciosamente, por que eles são tão perigosos e, principalmente, o que você pode fazer ainda hoje para mudar esse rumo e conquistar uma velhice longa, lúcida e cheia de vitalidade. Fique comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui pode ser o divisor de águas entre apenas envelhecer e viver plenamente até o último dia. Sem mais delongas, vamos começar! Se você acha que a genética é o único fator determinante para uma vida longa, está enganado. Cientistas, médicos e estudiosos da longevidade vêm apontando há décadas que são as escolhas diárias que constroem ou destroem a vitalidade na terceira idade. O problema é que muitos idosos se afundam em rotinas perigosas que sabotam sua saúde física, mental e emocional, sem perceber. São erros sutis, mas implacáveis. E é exatamente por isso que tantos não chegam aos 80 anos. Agora imagine que você tem a chance de mudar isso. Imagine que, ao entender e corrigir essas ações, você possa aumentar sua expectativa de vida. E mais importante ainda, viver com mais autonomia e felicidade. As 7 atitudes que vamos revelar aqui são responsáveis por definir se alguém terá uma velhice plena ou se verá seus anos encurtados de forma brutal. E acredite, muitas delas são cometidas por praticamente todos os idosos, sem nem perceberem o risco que estão correndo. Então preste muita atenção, porque o que você vai descobrir agora pode determinar o seu próprio futuro. Uma das atitudes mais destrutivas que levam muitos idosos a não passarem dos 80 anos é a tendência de se isolar do mundo. Isso não acontece de uma hora para outra. No início pode parecer uma escolha inofensiva. Evitar visitas, deixar de frequentar encontros sociais, passar mais tempo sozinho em casa. No entanto, esse isolamento silencioso cria um abismo emocional e psicológico que corrói a vitalidade. A ciência já provou que a solidão constante é tão prejudicial à saúde quanto o tabagismo ou a obesidade. Quando um idoso se afasta das interações humanas, sua mente enfraquece, seus pensamentos se tornam mais negativos e sua própria percepção de vida começa a se deteriorar. O que antes era um refúgio para o cansaço do mundo, torna-se uma prisão invisível, um ciclo vicioso de desmotivação e falta de propósito. O que torna essa situação ainda mais perigosa é o impacto devastador que a solidão tem no corpo. Pesquisas demonstram que pessoas idosas que vivem isoladas têm um risco significativamente maior de desenvolver doenças cardiovasculares, Alzheimer e até mesmo câncer. Isso acontece porque a ausência de conexões sociais provoca um estresse interno constante,
levando à liberação excessiva de hormônios como o cortisol, que acelera o envelhecimento e compromete o sistema imunológico. Além disso, a falta de interações reduz drasticamente a estimulação cognitiva, tornando a mente mais suscetível ao declínio. Muitos idosos que se isolam começam a perder o interesse pela própria saúde, negligenciam a alimentação, a atividade física e até mesmo tratamentos médicos essenciais. O corpo e a mente entram em um estado de abandono progressivo, que muitas vezes culmina em um envelhecimento acelerado e irreversível. O pior de tudo é que, quanto mais tempo um idoso passa sozinho, mais difícil se torna o retorno à vida social. A vergonha, o medo do julgamento e a sensação de não pertencer mais ao mundo exterior se tornam barreiras invisíveis que o aprisionam dentro de sua própria casa. O tempo passa, os dias se tornam monótonos e, sem perceber, ele já não sente mais vontade de sair ou conversar com alguém. O que começa como um simples "não estou com disposição hoje" acaba se tornando uma sentença de morte antecipada. Mas existe uma saída. Mesmo que a solidão já tenha se instalado, sempre há tempo para mudar. Voltar a se conectar com pessoas, criar novos círculos sociais, frequentar ambientes estimulantes e encontrar um novo propósito pode reverter anos de isolamento. O que parece impossível no início pode se tornar a única chave para escapar do destino que tantos enfrentam sem nem perceber. Outra atitude que reduz drasticamente a expectativa de vida dos idosos é a falta de movimentação. O sedentarismo se infiltra na rotina de forma sorrateira. Primeiro, a pessoa começa a evitar caminhadas longas. Depois, passa mais tempo sentada ou deitada, até que o corpo se acostuma a um estado de inércia que parece confortável. Mas, na verdade, está destruindo sua vitalidade. O problema é que o corpo humano não foi feito para ficar parado. E, na velhice, a falta de atividade física acelera o enfraquecimento muscular, compromete a circulação sanguínea e afeta diretamente o funcionamento do coração e do cérebro. O que muitos idosos não percebem é que a perda de mobilidade não acontece de um dia para o outro. Ela é o resultado de anos sem estímulo físico. E quando o corpo começa a falhar, muitas vezes já é tarde demais para recuperar o que foi perdido. A consequência mais assustadora do sedentarismo na terceira idade é o aumento exponencial do risco de doenças graves. O coração se torna mais frágil, a pressão arterial dispara, os ossos perdem densidade, facilitando fraturas, e o metabolismo desacelera, favorecendo o acúmulo de gordura e o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Além disso, a falta de movimento reduz a oxigenação do cérebro, prejudicando a memória e aumentando o risco de demência. Um idoso sedentário está constantemente encurtando sua própria vida, mesmo que não perceba os efeitos imediatos. Com o tempo, a falta de força e equilíbrio faz com que atividades simples, como levantar de uma cadeira ou subir um degrau, se tornem desafios perigosos, aumentando o risco de quedas que podem ser fatais. Muitos só percebem a gravidade desse erro quando já estão dependentes de terceiros, até para as tarefas mais básicas. O corpo responde ao que é imposto a ele. Um idoso que se movimenta diariamente mantém a autonomia por muito mais tempo. Tem um coração mais resistente, músculos mais fortes e uma mente mais ativa. O segredo não está em fazer exercícios extenuantes, mas sim em manter uma rotina de movimentação constante. Caminhadas, alongamentos, atividades ao ar livre e até mesmo dançar podem fazer uma diferença gigantesca. Quem espera até sentir dor ou fraqueza para começar a se mexer já perdeu anos de qualidade de vida. O tempo é implacável, mas para aqueles que compreendem o poder do movimento, ele pode se tornar um aliado. A escolha entre envelhecer com vitalidade ou definhar lentamente está nas mãos de cada um. E, infelizmente,
Muitos só percebem isso quando já perderam o que tinham de mais valioso: sua liberdade de ir e vir. Outra atitude que encurta a vida de muitos idosos é a negligência com a alimentação. Durante décadas, a pessoa come do jeito que bem entende, sem perceber que cada escolha alimentar está construindo ou destruindo sua saúde a longo prazo. Quando a velhice chega, os efeitos desse descuido se manifestam de maneira brutal: hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e inflamações crônicas que minam a energia e aceleram o declínio do corpo. O problema é que muitos idosos mantêm hábitos alimentares ultrapassados, presos a uma rotina de consumo excessivo de açúcar, sal e gorduras ruins, acreditando que isso não faz diferença. Mas a verdade é que a comida pode ser o remédio mais poderoso ou o veneno mais silencioso. E quem ignora isso acaba pagando o preço com anos a menos de vida. O envelhecimento traz mudanças drásticas no metabolismo, tornando o corpo menos eficiente na absorção de nutrientes essenciais. O que antes era apenas um pequeno exagero alimentar se torna um problema grave, pois o organismo já não consegue reparar os danos com a mesma facilidade de antes. Além disso, a perda natural da massa muscular e óssea é acelerada quando essa alimentação não fornece os componentes certos para a manutenção da estrutura corporal. Muitos idosos ainda cometem um erro fatal: reduzem a ingestão de proteínas e vitaminas essenciais, acreditando que precisam comer menos, quando, na verdade, deveriam estar focados em comer melhor. O resultado disso é a perda de força, imunidade baixa e uma vulnerabilidade crescente a doenças que poderiam ser evitadas com uma nutrição adequada. O impacto da alimentação na longevidade é inegável. Pessoas que mantêm uma dieta equilibrada, rica em alimentos naturais, antioxidantes e gorduras saudáveis, têm mais energia, menos inflamações e um cérebro mais ativo, mesmo na idade avançada. A comida não serve apenas para matar a fome. Ela define como o corpo envelhece e quanta vitalidade resta para os anos que ainda virão. Quem insiste em manter uma alimentação desregrada na velhice está acelerando sua própria deterioração sem perceber. O maior erro é acreditar que é tarde demais para mudar. Nunca é. Pequenas mudanças, como reduzir o consumo de industrializados, aumentar a ingestão de água e investir em alimentos ricos em nutrientes, podem reverter anos de desgaste e devolver ao corpo a capacidade de lutar pela própria sobrevivência. O que você come hoje determina se você estará saudável e lúcido aos 80 anos, ou se estará apenas contando os dias, sem perceber que a solução sempre esteve no seu prato. Outra atitude que faz com que muitos idosos não passem dos 80 anos é ignorar a importância da saúde mental. Durante a juventude e a fase adulta, o foco está no trabalho, na criação dos filhos, nas responsabilidades do dia a dia. Mas, quando a velhice chega e essas obrigações diminuem, muitos se veem perdidos, sem propósito e sem motivação para continuar. A mente humana precisa de desafios, precisa de novas experiências, precisa estar constantemente estimulada para se manter forte. No entanto, o que acontece com a maioria dos idosos? Eles caem em uma rotina monótona, deixam de aprender coisas novas, evitam mudanças e, sem perceber, começam a definhar mentalmente. A falta de estímulo intelectual e emocional acelera a degeneração do cérebro, tornando-os mais propensos a doenças como depressão, ansiedade e até mesmo demência. A deterioração da mente na terceira idade não acontece de uma vez. Ela começa com pequenas falhas de memória, desânimo constante, dificuldade de concentração. Com o tempo, esse estado de apatia se agrava e o idoso perde o interesse pelo mundo ao seu redor. O isolamento emocional e a falta de objetivos claros criam um ciclo destrutivo, onde a pessoa se convence de que já viveu o suficiente, de que não há mais nada a ser feito.
Esse pensamento é um veneno silencioso que destrói a vitalidade e acelera o fim. O cérebro, assim como os músculos, precisa ser exercitado. Sem desafios, ele enfraquece. E quando a mente começa a falhar, o corpo acompanha, tornando a pessoa vulnerável a uma série de problemas que poderiam ser evitados. Mas há uma saída. Manter-se mentalmente ativo não significa apenas ler um livro de vez em quando ou assistir a um programa de televisão. É preciso desafiar o cérebro todos os dias, aprender coisas novas, se envolver em atividades que exijam pensamento crítico e criatividade. Estudar um novo idioma, tocar um instrumento, aprender habilidades manuais ou praticar jogos que estimulem o raciocínio. Tudo isso ajuda a manter a mente afiada e reduz drasticamente o risco de declínio cognitivo. Além disso, ter um propósito na velhice é fundamental. Pessoas que encontram novas paixões, que ajudam os outros, que se mantêm engajadas na sociedade, vivem mais e melhor. Quem ignora a saúde mental e permite que a rotina se torne vazia, está, sem perceber, acelerando o próprio fim. O segredo para chegar bem aos 80 anos não está apenas no corpo, mas principalmente na forma como você alimenta sua mente. A quinta coisa que impede muitos idosos de chegarem aos 80 anos é a negligência com o sono. Durante a vida adulta, é comum sacrificar noites de descanso para trabalhar, cuidar da família ou resolver problemas do cotidiano. Mas ao chegar à velhice, esse hábito se transforma em um inimigo silencioso, corroendo a saúde de maneira devastadora. Muitos idosos sofrem com insônia, acordam várias vezes durante a noite ou dormem poucas horas, achando que isso faz parte do envelhecimento. O que poucos sabem é que a privação de sono acelera o desgaste do cérebro, enfraquece o sistema imunológico e aumenta significativamente o risco de doenças cardíacas, derrames e até Alzheimer. Cada noite mal dormida é um ataque silencioso ao corpo, que vai acumulando danos irreversíveis ao longo dos anos. O sono profundo é essencial para a reparação celular, para a regulação dos hormônios e para a manutenção da memória e do equilíbrio emocional. Quando um idoso dorme mal, o corpo entra em estado de alerta constante, liberando hormônios do estresse, como o cortisol, que inflama os órgãos e enfraquece o coração. Além disso, a falta de sono adequado interfere na capacidade do cérebro de eliminar toxinas, o que pode acelerar o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Muitos idosos reclamam de cansaço constante, confusão mental e falta de energia, sem perceber que o verdadeiro problema não está na idade, mas na qualidade do descanso. Um sono reparador. O corpo se desgasta rapidamente e cada ano parece pesar mais do que deveria. Corrigir esse problema não é impossível, mas exige mudanças. Criar uma rotina de sono regular, evitar o uso excessivo de telas antes de dormir, reduzir a ingestão de cafeína no fim do dia e manter um ambiente escuro e silencioso são passos fundamentais para garantir um descanso profundo e restaurador. Além disso, a prática de relaxamento antes de dormir, como a meditação ou a leitura, pode ajudar a preparar o corpo para um sono de qualidade. Quem ignora essa importância do descanso está encurtando a própria vida sem perceber. E o pior, quando o corpo finalmente cobra essa dívida, pode ser tarde demais para reverter os danos. Dormir bem não é um luxo. É uma necessidade vital para quem deseja atravessar a velhice com saúde e lucidez. A sexta coisa que impede muitos idosos de chegarem aos 80 anos é a resistência em aceitar mudanças. Durante a vida, é natural que as pessoas criem hábitos, crenças e rotinas que lhes dão conforto e segurança. No entanto, o tempo não perdoa, e à medida que os anos passam, tudo ao redor se transforma. A tecnologia avança, as relações sociais mudam, a forma de enxergar o mundo se renova.
O grande problema é que muitos idosos se recusam a acompanhar essas mudanças e acabam se tornando prisioneiros de um passado que já não existe mais. Eles rejeitam novas ideias, evitam aprender coisas diferentes e, sem perceber, se isolam emocional e intelectualmente do mundo. Essa resistência à adaptação não apenas os afasta das pessoas, como também contribui para um envelhecimento mental acelerado, tornando a velhice mais solitária e difícil. A mente humana foi projetada para aprender e evoluir até o último dia de vida. No entanto, quando um idoso se fecha para o novo, sua capacidade cognitiva começa a se deteriorar. O cérebro precisa ser desafiado constantemente para manter sua funcionalidade, e a recusa em aceitar mudanças impede esse processo. Idosos que insistem em viver presos às mesmas ideias de décadas passadas frequentemente sofrem mais com depressão, frustração e um sentimento profundo de inadequação. Eles sentem que não pertencem mais ao mundo atual e, ao invés de se adaptarem, preferem se afastar. Esse afastamento não apenas os torna mais vulneráveis emocionalmente, mas também afeta sua saúde física, pois a mente e o corpo estão profundamente conectados. Aqueles que abraçam as mudanças e continuam aprendendo vivem mais e melhor. Adaptar-se à tecnologia, entender novas formas de comunicação, experimentar novos hobbies e abrir a mente para outras perspectivas mantém o cérebro ativo e a vida social saudável. A idade não deve ser uma barreira para a evolução pessoal, e sim um incentivo para continuar explorando o que o mundo tem a oferecer. Quem aceita as transformações da vida se mantém relevante, conectado e mentalmente afiado, enquanto aqueles que resistem acabam se aprisionando em uma existência solitária e limitada. No final, a escolha entre envelhecer com curiosidade ou com rigidez define não apenas a qualidade de vida, mas também quantos anos ainda restam para serem vividos. A sétima coisa que impede muitos idosos de chegarem aos 80 anos é o excesso de masturbação. Esse é um tema pouco discutido, mas com impactos profundos na saúde física, mental e emocional. Durante a juventude, o corpo tem mais capacidade de se recuperar rapidamente. Mas, com o passar dos anos, a energia vital começa a ser mais limitada, e qualquer excesso cobra um preço alto. O problema da masturbação compulsiva é que ela drena reservas essenciais do organismo, sobrecarrega o sistema nervoso e interfere na produção de hormônios fundamentais para a vitalidade. Muitos idosos não percebem que esse hábito em excesso pode resultar em fadiga crônica, fraqueza muscular, dificuldades cognitivas e até mesmo perda de interesse por interações reais, o que leva ao isolamento e ao declínio acelerado da saúde. Além dos danos físicos, o impacto psicológico do excesso de masturbação na velhice é significativo. A prática constante libera grandes quantidades de dopamina, o neurotransmissor do prazer. Mas, com o tempo, isso pode criar um ciclo de dependência, onde o cérebro passa a exigir estímulos cada vez mais intensos para sentir satisfação. Isso pode levar à insatisfação com a vida real, prejudicar a autoestima e até mesmo resultar em ansiedade e depressão. Muitos idosos que exageram nesse hábito relatam um sentimento de vazio e uma dificuldade crescente em se conectar emocionalmente com outras pessoas. Esse isolamento emocional e social contribui para um envelhecimento mais solitário e sem propósito, enfraquecendo tanto a mente quanto o corpo. O equilíbrio é essencial para manter a vitalidade e a longevidade. O corpo humano precisa de energia para se regenerar, e quando essa energia é constantemente drenada de forma excessiva, a recuperação se torna mais difícil, acelerando o envelhecimento. Substituir esse hábito por atividades mais enriquecedoras, como exercícios físicos, leitura, hobbies e interações sociais,
pode trazer benefícios imensuráveis para a saúde e o bem-estar. A chave para envelhecer com vigor não está em evitar completamente os prazeres da vida, mas sim em controlá-los para que não se tornem autodestrutivos. Quem entende isso consegue preservar sua força, sua clareza mental e, principalmente, sua longevidade. Já aqueles que ignoram esse efeito acabam sentindo os impactos de um corpo e uma mente desgastados antes do tempo. Por isso, é fundamental estar consciente das escolhas que você faz diariamente. Cada atitude conta. A forma como você cuida da sua mente, do seu corpo, das suas emoções e da sua energia determina se seus próximos anos serão vividos com plenitude ou marcados por limitações. Lembre-se, nunca é tarde para mudar. A longevidade com vitalidade não é privilégio de poucos. É o resultado direto de decisões consistentes e conscientes. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos que podem transformar a sua vida e te inspirar a viver mais e melhor. Compartilhe com alguém que você ama, que também merece conhecer essas verdades tão importantes. E claro, deixe seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Cuide da sua força, da sua clareza mental e da sua longevidade, como os tesouros que eles são. Nos vemos no próximo vídeo, com mais reflexões poderosas para uma vida longa, consciente e plena.